Olá, está começando Calvinamente mais um episódio nessa manhã. Nós temos aí a alegria de receber o pastor Misael participando com a gente e de uma forma diferente, a gente testando aqui De esse forma meio. remota, né. Exatamente, é uma alegria a gente poder estar nessa manhã discutindo um tema importante. A gente já teve vários episódios conversando sobre a graça de Deus, sobre Deus operando nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. E nessa manhã a gente também tem esse desejo de tratar sobre esse assunto, falar, destacar sobre isso. Então já deixo aí o convite para você acompanhar o episódio até o final, se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. E a mesa aqui, como eu disse, o pastor Misael participando de forma remota, mas também compondo com a gente aqui a mesa, nosso irmão Felipe. Queria dar a palavra para ele aqui, dar Pô, as boas-vindas. muito importante fazer mais parte de mais esse momento, né, que a gente está testando aqui as tecnologias do estúdio, do podcast, e o pastor entrando remotamente, a gente já abre um leque para trazer novos convidados de fora. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade. E aí, o nosso assunto não é mais moto, nosso assunto agora é café. E a gente e a gente está aqui com uma... Estou até com a xícara do meu aqui, ó. Isso, Uma sortar, pequena né? Porque a xícara. gente já acabou o nosso... Mas a qualidade desse café vai ser o tema, então, Não, mas a qualidade é muito boa. Quero agradecer a pessoa responsável pelo café, né? Algumas pessoas aí meteram a boca mesmo de manhã que não ia, que queria outra garrafa, né? Mas tudo bem, a gente vai, vai providenciar Explica o isso. contexto pro pessoal, porque eu Não, sou não, responsável vai de ficar trazer legal o assim. café. Eles vão perguntar pra gente o que aconteceu do café. A gente fala, conta a história nossa lá, Então, tá bom? beleza. Cada um conta uma versão também. Esse é o combinado. Tá? Então, pastor, seja muito bem-vindo. Eduardo, antes de passar a palavra para o nosso reverendo, Eduardo, mais uma vez aqui no podcast, como você está se sentindo hoje, né, na presença de pessoas ilustres, dois reverendos aqui, como é que tá? Oi, bom dia, graças a Deus, tudo bem? Uma defesa a respeito do café, né? O seu café é ótimo, pastor, tá? Ah. Fique em paz quanto a isso, Agora viu? meu coração está mais tranquilo. O problema é a garrafa. E hoje nós estamos aí diante de um desafio, né, pastor Robson? A gente vai falar sobre regeneração, né? Com base no livro que é trabalhado na nossa igreja, Os Primeiros Passos do Discípulo. E ninguém melhor do que o autor do livro, né? Para nos ajudar, né? Reverendo Misael, bom dia, pastor. Obrigado pela presença do senhor. Que honra estar aqui. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Felipe, Robson, todos que estão participando. E é muito bom também estar participando, especialmente agora com esse novo recurso adicionado, né? Também tomando meu café aqui, uma xícara modesta, para iniciar o dia, né, junto com vocês. Graças a Deus por esse dia, né? A gente começa sempre destacando, né, e essa importância, porque vários episódios a gente tratou a respeito das histórias de vidas, então muitas pessoas que participaram aqui trouxeram as suas experiências e a maneira como Deus tem operado. Mas quando a gente olha e estudando ali o livro, Os Primeiros Passos do Discípulo, a gente tem essa base, né, daquilo que representa o que é a verdade, no sentido da base mesmo daquilo que acontece, né, que é a obra de Cristo Jesus na cruz. Ele nos dá a redenção, e aí a gente pode, nessa manhã, até trazer para aqueles que estão participando, e eu creio que esse é o propósito do nosso episódio hoje, de tratar sobre esse assunto de uma maneira a levar, né, essa verdade do Evangelho para que as pessoas venham a conhecer sobre essa obra e estarem firmadas na obra de Cristo Jesus. E tudo isso, ela passa, então, por esse aspecto, né, da redenção, mas a necessidade disso ser aplicado, né, de ser ali revelado aos corações, às mentes. E quando o pastor Misael ele trata nesse livro, ele justamente faz dessa forma de trazer ali a importância, né, da redenção, olhando até para o credo apostólico, a obra de Cristo Jesus ali sendo mostrado, mas como essa obra realizada há 2000 anos atrás, como que ela se manifesta hoje na nossa vida e no nosso coração. E daí a gente começa, então, destacando isso, da necessidade da obra sendo aplicada, né? Oi. É isso. Eu já posso falar ou não? Eu não Pode, sei. por favor, vontade. pastor. Mas é isso. Na verdade,
A doutrina da regeneração, pelo menos como ela é articulada pelos teólogos protestantes, né, ela estabelece uma espécie de linha divisora, vamos dizer assim, entre a teologia protestante, a teologia católica, e também, a gente pode até dizer, parece meio exagerado dizer isso, mas ela estabelece uma linha que divide o cristianismo bíblico da proposta de salvação da maioria das religiões, né? Porque, de certa maneira, todas as religiões vão dizer isso, né? Existe determinado caminho, determinada trilha, né, para o homem ser salvo. Às vezes eles vão usar outro verbo, que não é o verbo salvar, será? O homem transcender ou evoluir, por aí vai, né? Tem um monte de termos que são usados, porque as proposições são diversas, mas, de modo geral, é isso, né? Existe ali uma proposta de salvação e o homem agora ele vai fazer frente àquela proposta, ele vai tentar dar conta daquilo que é proposto para que ele seja salvo. No catolicismo, a gente já tem uma terminologia, um vocabulário mais próximo do nosso vocabulário evangélico, porque o catolicismo é uma religião que vem do tronco, ali, base, né, do cristianismo histórico, mas, e aí eles vão usar, então, a terminologia mais, até usando vocábulos bíblicos, vão usar, inclusive, o termo regeneração, mas é interessante que no catolicismo também impera essa mesma ideia, ou seja, agora o homem tem que responder diante de Deus. No catolicismo a gente já vai ter essa identificação de Deus como o Deus da Escritura, vai ter a identificação de Cristo como Salvador, como Redentor, tudo isso, essa terminologia, esse vocabulário todo vai estar lá. Só que a ideia de que o homem agora ele tem em si, de certa maneira, a capacidade, né, de cooperar com Deus na sua salvação, de certa maneira, aquilo que é dito, aquilo que está lá no dito popular, né, faça a sua parte, eu te ajudarei, aquela ideia mais ou menos assim, que a gente chama de sinergismo, né, ou seja, a salvação se dá por meio daquilo que Deus providencia, mas agora eu preciso cooperar com Deus para eu também assegurar a minha salvação, né? Então, exatamente por isso, porque eu preciso assegurar a minha salvação, eu nunca tenho certeza se eu já assegurei ou não. Então, na teologia católica, até o fim da vida, o ser humano não tem muita segurança se ele deu conta, se ele cumpriu o que tinha que cumprir, se ele ganhou os pontos, né, assegurou os créditos aí numa quantidade maior do que os débitos, né, se a conta dele está azul ou vermelha diante de Deus. No caso da doutrina evangélica, não, nós cremos que isso é assegurado por conta de uma ação soberana de Deus no nosso coração. Já existem promessas sobre isso nos profetas do Antigo Testamento, e a gente menciona, inclusive, aí nos nossos estudos, no livro Os Primeiros Passos do Discípulo, tanto a profecia de Jeremias, quanto a profecia de Ezequiel, e nessas profecias aquela ideia de que Deus estabeleceria uma nova aliança, ele enviaria o seu Espírito, e ele daria ao homem um novo coração, né? Aí tem todo aquele vocabulário dos profetas, de que Deus tiraria o nosso coração de pedra, substituiria por um coração de carne, né? Vamos dizer assim. Mas observem, toda essa ênfase profética, a ideia de Deus vindo até nós e Deus mudando o nosso coração. Então, a ideia de regeneração é literalmente uma ideia de restauração, de mudança da alma e do coração, e ela vai estar presente ali no Novo Testamento, às vezes sendo identificada, inclusive, como uma ressurreição espiritual. Ou seja, estávamos mortos e Deus nos deu vida, né? Então, a regeneração tem a ver com isso, né? Com o fato de Deus nos vivificar e Deus nos capacitar. E só depois que nós recebemos essa regeneração, que nós somos regenerados, recebemos essa vida de Deus, que nós somos capacitados a responder a Deus. Ou seja, nós não damos conta de responder por nós mesmos, não temos capacidade nenhuma. É isso que a gente chama de monergismo, né? Ou seja, a salvação ela vem unicamente de Deus. E a nossa cooperação humana, vamos dizer assim, né? Ou seja, o fato da gente responder a Deus com arrependimento e fé, esse arrependimento e essa fé só são possíveis porque Deus nos regenerou, porque Ele nos deu vida para que pudéssemos compreender o Evangelho, Ele mudou o nosso coração para que pudéssemos desejá-lo
desejar o evangelho e desejar as coisas pertinentes ao reino dele. Pastor, Essa... só uma coisa. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente, e o senhor falou exatamente isso, né? Que a regeneração precede a conversão, né? E isso muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Que nós, estando os mortos, não podemos, então, alcançar ou ter essa aceitação do evangelho. Tem uma ilustração que eu gosto, que o pastor usa nas aulas, que é aquela ilustração da pessoa que está ali no poço, né? E ali, então, é oferecida ali, né? A forma de ser entendido. O senhor lembra essa ilustração, pastor, que o senhor usa? Sim, é isso, é aquela ideia muito comum, né, de que o homem precisa ser salvo. Então é isso, essa constatação é comum em diferentes religiões, né? Então a situação do homem é mais ou menos essa, né, de alguém que está ali no fundo de um poço, né, e precisa agora sair daquele lugar, daquela condição. E aí a maioria das religiões coloca dessa maneira, né, que Deus então manda ali um meio de escape, né, como se Deus descesse ali uma escada por aquele poço, e agora Deus está dizendo, tá aí, providenciei o meio de salvação. E cabe agora ao homem subir a escadinha até chegar no topo e desfrutar, então, da libertação plena, da sua salvação. Essa é a noção popular de salvação, que é aquilo que eu falei do tal do sinergismo, né? Deus manda o meio e agora eu tenho que subir a escadinha. No entanto, a ideia bíblica é essa, né? Paulo fala isso em Efésios 2, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, nós estamos de fato no fundo do poço, mas nós estamos mortos ali, nós somos um cadáver. Pode descer a escada, alguém pode chamar, ei, olha a escada, etc, né? Mas a gente não tem como ouvir, a gente não tem como reagir, a gente não tem como dar nenhum passo, como se segurar na escada, nada disso. Nós estamos mortos. Então, a regeneração é o ato de Deus lá de cima olhar para mim lá embaixo e dizer assim, Misael, viva. Então, ele me ressuscita. E ele, então, me traz para cima. Essa é a ideia de salvação bíblica, bem diferente. Então, esse conceito realmente de novo nascimento, mas dentro de uma perspectiva diferente daquilo que é colocado, por exemplo, até por outras igrejas evangélicas, né? Tem até um livro bem popular, escrito por uma pessoa que eu respeito muito, que é o Dr. Billy Graham. O título do livro é Como Nascer de Novo. E Billy Graham vai dizer o seguinte, olha, para nascer de novo você precisa ter fé em Jesus, né? E o ensino bíblico é diferente. Na verdade, a gente recebe o novo nascimento, a gente é regenerado por Deus, e só depois é que a gente pode ter fé em Jesus, né? Sem regeneração não tem como a gente ter fé. Aí a gente tem essa regeneração, e quando a gente estuda lá o livro, a gente vê que essa é a obra que acontece unicamente pela graça de Deus, mas quem aplica essa obra é a pessoa do Espírito Santo, né, pastor? E como isso também é algo que às vezes as pessoas não compreendem com clareza essa verdade da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um aspecto também interessante é destacar isso, né, pastor? Antes da gente continuar o raciocínio, Robson, quando a gente conversar aqui, só para a gente ficar claro, para as pessoas que estão vendo, também respondendo as dúvidas dela sobre vídeo, a gente tem que olhar para cá, porque o pastor, na verdade, ele está atrás dessa câmera, né? Mas como o senhor está na televisão aqui para nós, parece que o Robson está olhando para lá e também nem está dando confiança para o senhor, né? Falando para o além. Então, pessoal que está assistindo, a gente está aprendendo aqui, né? A forma de fazer. Então, Robson, quando você fala para lá, eu também, Eduardo, sempre para lá. A gente tem o preview que a gente consegue rever a gente também e ver o pastor. Tá bom? Então, pode continuar, desculpa. Combinado, professor. Desculpa. Ainda bem que tem esse suporte aí, né? Pois Puxa é. vida. Retoma, pastor Robson. Não, era a pergunta que eu havia Olha lá, feito, ele na está verdade, olhando de novo para a televisão. O Robson estava falando sobre a questão que é muito assim estranho para a gente conversar e imaginar que o pastor falando aqui atrás da gente. Quando for assim, a gente vai ter que pegar a televisão e colocar lá, atrás da câmera. O Robson, tá igual quando começou a pandemia, né? E a gente tinha que acostumar a falar olhando para uma Agora câmera, melhorou, né? Se dirigindo à igreja, falando só para o equipamento. É isso. É difícil Mas, mesmo. viu, Robson, você estava falando aí da questão de que é o Espírito Santo que produz isso. Então, é interessante que a gente
explica essa doutrina lá no livro Os Primeiros Passos do Discípulo, exatamente explicando o credo apostólico, onde a gente diz, creio no Espírito Santo, né? Aí vem lá aquela declaração, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, aí fala na remissão dos pecados. Então, essa ideia, né, é muito bíblica, de que quem aplica... Então, é isso que foi dito aí no início, né? A gente tem uma salvação que foi realizada por Jesus, algo que a gente chama aí de algo objetivo, fora de nós. Isso foi realizado na história, na região ali da Palestina, na cidade de Jerusalém, na verdade, fora das portas de Jerusalém daquela época, há 2000 anos atrás. Então, isso aconteceu. Queira eu aceitar isso ou não, né? Mesmo a pessoa sendo cristã ou não cristã, não tem como evitar a admissão de que Jesus existiu na história, que realmente ele foi julgado, ele foi morto na cruz, ou seja, ele morreu ali no Calvário. Então, esse é o chamado dado objetivo. É chamado de... a gente usa a palavra objetivo no sentido de ser fora de nós, né? Agora, o que acontece? Essa salvação, porque essa é a grande promessa, né? Ela tem que ser trazida para dentro de nós. E aí, quem é que traz esta obra, essa salvação, né, objetiva? Quem é que torna isso subjetivo? Então, essa salvação objetiva tem que ser tornada subjetiva. E a palavra subjetiva significa, então, aquilo que existe dentro de nós, né? Então, a gente precisa trazer para nós, tem que ser trazido para o nosso coração, a salvação. E é o Espírito Santo quem faz isso. O Espírito Santo, ele é inclusive chamado na teologia de o executivo da Trindade, porque ele executa aquilo que foi planejado, designado, né, estabelecido pelo Pai, aquilo que foi assegurado, né, efetivado por Jesus Cristo na redenção. O Espírito Santo traz e aplica isso na nossa vida. É nesses termos que, dentro da nossa compreensão do ensino bíblico, né, aquilo que as igrejas reformadas compreendem da palavra de Deus, não existe salvação sem a obra do Espírito Santo. Não existe vida cristã sem a obra do Espírito Santo. Inclusive, a própria ressurreição será realizada pelo Espírito Santo. E não apenas o Espírito Santo é o agente da regeneração individual, mas ele também é o agente da regeneração de todas as coisas. Isso é bem interessante. O Salmo 104 já adianta um pouco isso, ele vai falar do Espírito Santo como aquele que é enviado, então, com isso, ele renova a face da terra, né? Ali falando das estações, e aí tem aquele período do inverno em que todas as coisas secam, né, e tal, especialmente em outros continentes que tem um inverno um inverno diferenciado, com neve, com um frio maior, e aí toda a vegetação seca, mas no devido tempo, quando chega então a primavera, tudo reverdece, né, as flores nascem e as plantas são revitalizadas, a vida, de certa forma, ganha novo ímpeto, e o Salmo 104 diz, quem faz isso é o Espírito. Lá em Romanos 8, Paulo está falando sobre o ministério do Espírito, até começa o Romanos 8 de uma maneira muito linda, né, dizendo que a lei do Espírito de Deus e de vida agora nos livrou da lei do pecado e da morte, e ele vai falando do ministério do Espírito em nós, aquele que não tem o Espírito de Jesus não é dele, o Espírito nos ajudando, inclusive, na oração, né, intercedendo por nós. Em determinado momento, lá no final do capítulo, ele fala da regeneração de todas as coisas, que toda a criação geme aguardando esse dia da redenção, da plena revelação dos filhos de Deus. Então, a gente espera ainda isso que é chamado de regeneração do cosmos, né? O dia da consumação, na volta de Cristo, a gente vai falar, inclusive, sobre isso no acampamento, e essa obra vai ser realizada pelo Espírito Santo. Ele vai ser o regenerador também do cosmos, de tudo, de toda a criação. Essa grande confusão, pastor, que o pessoal tem com relação a pessoa do Espírito Santo, e às vezes imaginando que o Espírito Santo é uma força, né? E o senhor também sempre enfatiza isso, né? A pessoa do Espírito Santo como não uma força, mas aquele que
que dá força, né? E como é importante a gente olhar para essa obra e valorizando assim Deus, agente dessa salvação, né? Não de uma forma sinérgica, mas no monergismo, cuidando, tratando de forma graciosa na nossa vida. Queria que o senhor falasse um pouco desse aspecto também do Espírito Santo, né? Da nossa relação com a pessoa do Espírito Santo. Inclusive a estrutura do credo, né? O credo ele é estruturado nessas afirmações, né? Nas 3 afirmações: creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e por fim creio no Espírito Santo, enfatizando exatamente as 3 pessoas da Trindade bendita. Ou seja, o Espírito Santo ele não pode ser concebido, não pode ser compreendido, melhor dizendo, como uma mera energia, uma mera força, né? Alguns, quando pensam no Espírito Santo, imaginam ele como literalmente um poder que vem, mas como se fosse um poder impessoal, né? Até porque o Espírito Santo tem essa característica, né? Vamos dizer assim, mais etérea pela própria palavra, né? Que é a palavra vento. Então, a ideia dessa transcendência, dessa sublimidade dele, às vezes, ser compreendida como impessoalidade, né? Algumas religiões, inclusive, tentam, especialmente historiadores da religião, eles dizem isso: olha, isso que acontece aí, né, na religião cristã, que eles fazem referência à obra do Espírito, na verdade acontece também em outras religiões, quando as pessoas são tomadas por algum tipo de êxtase, etc, etc. Mas, na verdade, o Espírito Santo é pessoa, terceira pessoa da Trindade. E por ser pessoal, ele, então, está presente em nós. Então, é interessante a gente entender isso, que o que ele faz é isso, ele regenera o nosso coração, nos dá vida, ele é quem ilumina o nosso entendimento para que as palavras de Deus na Bíblia, para que o Evangelho faça um sentido para a gente, é ele quem nos conduz, produz em nós o arrependimento, é ele quem produz em nós a fé, e depois ele vem habitar em nós, até nos ajudando na nossa vida cotidiana, de forma que até mesmo aquilo que a gente chama de caminhada do discipulado, lá nos evangelhos, ou caminhada na santificação, de acordo com os escritos de Paulo, corresponde simplesmente a andar no Espírito. Essa é a ideia, né? O Espírito conosco. E quando Paulo dá instruções sobre santificação, por exemplo, lá em Efésios 4, ele está falando lá sobre nosso modo de nos comunicar uns com os outros de forma amorosa, respeitosa. Ele diz, olha, irai-vos e não pequeis, né? E em determinado ponto naquela instrução lá em Efésios 4, ele vai dizer isso, né? E não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo se entristece, né? Ele possui emoções. E nesse sentido, a vida cristã, muita gente diz, agora estou na igreja presbiteriana, e uma característica da igreja presbiteriana é que ela não enfatiza aquela coisa toda, né, do exagero que às vezes a gente encontra no pentecostalismo, no neopentecostalismo com relação ao Espírito Santo, mas alguns acabam indo para um polo muito extremo assim, entendendo que presbiterianismo é uma religião meio seca e que a gente depende mais da razão teológica do Espírito Santo do que do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso instrutor, né, na Escritura, na teologia. É ele quem ilumina o nosso entendimento, inclusive para a gente entender as coisas de Deus. E a caminhada do cristão nessa vida, desse cristão que foi regenerado pelo Espírito, é uma caminhada também de alguém que depende do Espírito, que é conduzido pelo Espírito. Pastor, o senhor deixou bem claro que a questão da regeneração é um ato soberano de Deus e que o Espírito Santo é um executor de tudo isso. E onde entra, então, ou para o senhor deixar claro para as pessoas, a importância da pregação do Evangelho nesse processo? Veja só, isso é muito bonito, né? O modo como Deus mesmo articula o seu plano de salvação, né? O modo como ele efetiva o seu plano de salvação. Porque Deus ele estabelece não apenas os fins, mas ele estabelece também os meios, vamos dizer assim. Né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar na pregação do Evangelho, a gente pode pensar na oração, né, também,
como meios que Deus estabelece para realizar os seus fins, vamos dizer assim. E aquilo que eu falei, né, como a gente vai aprendendo à medida que a gente vai estudando o Novo Testamento, toda a vida cristã é uma vida conduzida pelo Espírito, deveria ser, pelo menos, né? Então, nesses termos, a própria pregação do Evangelho é realizada na dependência do Espírito, Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E é nesse sentido, então, que o Espírito, o próprio Espírito nos mobiliza, nos capacita para falar de Jesus para outras pessoas. E quando nós falamos, então, de Jesus para outras pessoas, a gente tem que fazer isso nessa dependência do Espírito Santo, e é isso que ele realiza literalmente, né? Tem um quadro na profecia de Ezequiel em que o profeta Ezequiel ele recebe a ordem de Deus, né, para pregar para um monte de ossos, né, um vale cheio de ossos secos, e o profeta Ezequiel tem que pregar para aqueles ossos, e à medida que ele vai falando, que ele vai pregando, aqueles ossos vão recebendo vida, né? É até o quadro assim, bastante gráfico, né? Que é mostrado ali na profecia, dos nervos crescendo, da carne crescendo em cima dos ossos, parece coisa de cena de filme, de ficção. Mas a ideia é literalmente essa, que o nosso testemunho, a nossa pregação é literalmente algo louco, né? Enquanto a gente prega, a gente está pregando para mortos e dizendo para os mortos, vivam! E aí, nesse momento, o Espírito Santo vai regenerando as pessoas pela palavra. É interessante, 1 Pedro 1:23 diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, quando a palavra de Deus foi proferida, Deus deu vida, Deus regenerou o nosso coração. Então é isso que acontece na evangelização. Inclusive, eu tenho uma experiência assim, né? Eu me lembro de um momento em que a gente reuniu algumas pessoas, eu era evangelista de uma congregação, muito jovem, e eu peguei um grupo da igreja e falei, gente, vamos evangelizar aqui o bairro, treinei o pessoal com um material de evangelização chamado 4 Leis Espirituais, né, do Bill Bright. E aí, esse treinamento nas 4 leis espirituais, basicamente era um treinamento para as pessoas aprender a apresentar o script, né? A fala dos passos ali que deviam ser dados para a pessoa ser salva. Então a gente dizia, olha, você e tal, né? Já conhece isso, já ouviu sobre isso, e a partir da resposta a gente ia engatando ali a resposta da pessoa, a gente ia fornecendo, encaminhando a pessoa até aquele ponto em que a gente fazia o tal do apelo. E eu achei interessante que a gente saiu, aí treinei o pessoal, falei, pessoal, agora vamos lá. E a gente saiu para o bairro fazendo aquele trabalho, e eu lembro que eu encontrei uma senhora e falei com ela, falei tudo certinho, o script. E ela ouviu e falou assim, olha, eu entendo tudo que você está dizendo, mas eu não consigo acreditar nisso. E naquela hora eu fiquei muito frustrado, né? Falei, como assim? Se ela entende, como é que ela não consegue acreditar, né? Ela tinha um entendimento intelectual, porque era um roteiro com 4 argumentos que se encaixavam dentro da lógica humana, vamos dizer assim, mas, na verdade, eu precisava mais do que aqueles argumentos, eu precisava do poder do Espírito Santo para testemunhar. Então, eu deveria ter gastado não apenas aquele tempo treinando as pessoas, mas talvez deveria ter gastado a mesma quantidade de horas, ou talvez até mais horas em oração, e capacitando e convocando o povo a orar antes de evangelizar, né? Só uma outra ilustração da igreja que eu visitei na Coreia, que eu achei interessante, que eles estavam orando, estamos separando 30 dias de oração, porque a gente quer, daqui a 30 dias, evangelizar aquele bairro ali, né? Então, tem um bairro que precisa ser evangelizado, então a igreja, antes de sair já, simplesmente com aquele ímpeto, né, distribuindo Bíblia e folheto, mas dedicou 30 dias para a oração. Ou seja, a gente precisa ter essa dependência do Espírito Santo na evangelização. Às vezes, um dia de ação, ou seja, 30 por 1, né? 30 buscando a questão do fortalecimento espiritual, da direção de Deus, para depois isso usar aí. as nossas...
Ô, pastor, a questão da evangelização. Muitas pessoas têm que... essa doutrina da eleição, né, da ação soberana de Deus, em tudo isso que acontece, na obra da salvação, como sendo algo que, de certa forma, não motiva a ação da evangelização, né? E a gente vê que é justamente o oposto disso, né? A gente tendo essa consciência que Deus opera, que nós dependemos de Deus e que é a pessoa do Espírito Santo ali que vai iluminar, isso é algo que nos dá mais confiança, mas, no entanto, a gente precisa depender de Deus. E também no aspecto da pregação mesmo, né? Como é que o senhor vê a questão, assim, na pregação, no sermão? Porque a gente sabe que a gente precisa sempre se dedicar, melhorar, estar, de fato, trazendo ali o conceito e buscando ter clareza, né, naquilo que está sendo pregado, mas existe essa dependência na ação, né, e naquilo que vai acontecer por meio da pregação, né? Aí é interessante, né? Algumas pessoas até, às vezes até eu me entristeço, porque vejo até colegas e tudo mais, ou pessoas da igreja, que não, parece que, não sei, parece que o modo como articulam a doutrina da soberania de Deus, e até mesmo da obra do Espírito Santo, me parece que eles fazem uma articulação inadequada. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Em alguns momentos, parece que, quando eles dizem assim, olha, nós cremos que é Deus, é o Espírito Santo quem converte, não somos nós. Eles entendem isso como o equivalente de inação, né? De nós ficarmos sem nenhuma ação, pararmos de agir, não evangelizarmos, né? O Espírito Santo é quem vai trazer as pessoas, né? Não somos nós que trazemos as pessoas, é o Espírito Santo. É uma declaração verdadeira? É verdadeira parcialmente, porque Deus estabelece a igreja como agente de testemunho e de evangelização, né? Então, quando eu digo é o Espírito Santo que traz e não sou eu, parece até espiritual, bastante ortodoxo eu dizer isso, mas se isso servir de base para minha acomodação, para eu não testemunhar, então eu não entendi a obra do Espírito Santo. A outra coisa é que alguns também, e aí não apenas no testemunho, mas também até pregadores, às vezes, eu vejo colegas, é um risco que a gente que prega a palavra de Deus em igreja corre, é da gente fazer o seguinte, vou pregar hoje à noite, e eu sei que se alguém tiver que se converter, é o Espírito Santo que vai realizar a obra, e pode ser que ele converta alguém, pode ser que não, cabe a mim apenas pregar. É um conceito de pregação que parece nobre, mas é pobre, né? Porque Spurgeon dizia o seguinte, que quando você prega, e olha só, Spurgeon foi um grande, né, um grande defensor do calvinismo, um grande defensor da doutrina da predestinação, mas Spurgeon dizia isso, que se o pregador prega e ele não crê que Deus vai converter pessoas, esse pregador não vai ter resultados. Porque o Espírito Santo, ele produz a fé salvadora, e ele produz a fé, veja só, lá em 1 Coríntios 12, a gente encontra a fé como um dom do Espírito Santo. Paulo falando na lista de dons, ele fala, a uns o Espírito Santo concedeu isso, a outros aquilo, falando dos dons do Espírito Santo, dentre os diferentes dons, um dos dons é o dom da fé. Então, ali, em 1 Coríntios 12, o dom da fé não é a fé para salvação, mas é a fé para realizar a obra de Deus. Então, algumas pessoas, algumas funções na igreja exigem o dom da fé, ou seja, para que a obra de Deus seja realizada, a gente precisa crer que Deus é Deus vivo, presente, um Deus operoso, um Deus disposto a salvar. Então, se eu vou pregar, por exemplo, e eu não creio que Deus vai fazer alguma coisa, eu tô subindo no púlpito com o coração errado já. Porque eu não creio, não estou com aquela boa expectativa. A gente, às vezes, até diz isso no nosso culto, né? A gente diz assim, olha, você que está em casa e tal, aproxime-se de Deus com essa expectativa de que Deus vai fazer, vai falar ao seu coração e tal. Se o crente chega no culto, ele não tem essa expectativa, ele está chegando no culto assim, estou vindo aqui porque, né, minha rotina, tem que bater o ponto aqui, rotina religiosa. E se o pregador também, ele sobe até parecendo um bom calvinista, dizendo, eu vou pregar, mas olha, nem sei se vai ter salvação, Deus é que sabe.
porque quem converte é o Espírito Santo. Então, ele não está entendendo bem. Eu acho interessante quando Paulo escreve aos Romanos, né? E ele, em determinado ponto da carta, ele diz assim: olha, eu estou aí disposto a visitá-los e quando eu chegar aí, eu vou chegar na plenitude da bênção. Eu acho muito bonito Paulo dizer aquilo. Ou seja, ele crê que Deus está com ele, e uma vez que Deus está com ele, então as coisas de Deus vão acontecer no ministério dele. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente precisa crer, né? Ou seja, o que é a palavra? A pregação. A gente está convidando as pessoas, creiam, e a gente mesmo, que é pregador, a gente tem que crer na palavra, porque senão o ministério não tem fruto. E aí você percebe, puxa, olha esse pastor aí, olha esse pregador, onde ele passa, a igreja diminui, né? Ou então ele está tanto tempo, não tem nenhum novo convertido. Não, mas é porque a obra, irmãos, é do Espírito, não é dele. É um conceito errado, né? Tem alguma coisa errada, né? Porque onde a palavra de Deus, onde o Espírito, Salmo 104, quando o Espírito passa por cima da terra, ele faz a grama crescer, ele faz a semente crescer, melhor dizendo, né? Ele faz aquilo florescer, ele faz aquilo frutificar. Quando o Espírito Santo está na vida de uma igreja, olha só o livro de Atos, a igreja vai, as pessoas, a obra de Deus vai sendo realizada nos corações, vai havendo transformação de vidas, né? Então é impossível a gente caminhar e fazer a obra de Deus no poder do Espírito sem essa expectativa, né? Sem o próprio Espírito nos anima a isso, né? Ele diz, prega, ele vai nos orientar, estamos preparando o sermão, é isso que eu quero que você fale, é isso que eu quero que você pregue, e aí eu vou fazer alguma coisa lá. A gente não sabe o que ele vai fazer, mas a gente sabe que ele está presente e que ele vai operar de acordo com a soberania dele. Pastor, eu gostaria de agradecer muito assim, essa participação, né, a contribuição que o senhor faz para a gente aqui na mesa e o ministério do senhor como um todo. Até aqui, ó, seguindo a indicação do professor, olhando, né, aqui para a câmera. Agora, não sei se ele tem. Sim. Não, a gente pede desculpa para você que está acompanhando, de repente se ficou desconfortável, às vezes a gente falar, olhando para cá, a gente está caminhando, aprendendo e aprendendo de toda forma, né? Aprendendo a respeito daquilo que é o fundamental da nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada na presença de Deus e aprendendo aqui a ferramenta de poder levar isso. Eu gostaria de agradecer ao pastor, e a gente sabe do horário, como é que é complicada a agenda do pastor Misael, mas eu queria saber se tem algo ainda com relação ao pastor Misael, alguma pergunta, algo que... Não, eu só queria confirmar, isso tudo está no livro dos catecumenos novos membros? Tá tudo lá, Felipe. Tá tudo lá, Felipe. Então eu vou ter que fazer de novo. E eu aconselho alguns irmãos que acho que não passaram todos por esse curso. E é um curso como o outro da igreja, mas às vezes ele é rotulado de novos membros, mas não é só de novos membros. Ele é tão atual quanto Cristo hoje na vida do crente. Então eu aconselho você, meu irmão, que está na nossa igreja ou que queira fazer um curso diferente, que também não está na nossa igreja, mas queira aprofundar um pouco mais nos caminhos de discípulo, né, de Jesus, faça esse curso. Sério, eu preciso refazer, porque eu tenho uma leve desatenção, assim, sabe? E aí, como eu estava muito pouca, novo, né? coisa pouca, mas como eu era novo e tudo era, sabe, novo, impactante para mim, às vezes a gente perde o foco de algumas coisas que, por exemplo, que eu estou vendo aqui. Mas isso é algo que a gente que está ali participando, às vezes ministrando aula, cada período a gente está aprendendo e está sendo fortalecido naquilo que a gente já teve contato, mas você revive aquilo e é muito importante, né? Então a gente chama, até o livro, primeiros passos, mas aqueles primeiros passos que a gente precisa sempre voltar neles para estar firmado, né? Com as passadas assim bem são mais bem que primeiros, firmes, né? São os passos contínuos que a gente precisa trabalhar na nossa vida sempre, porque o livro é enriquecedor demais. Falando dos cursos, assim, tem uma classe que eu acho que eu vou gostar muito, que é a classe de família, e tem outra classe também, sempre tem algumas classes novas, mas eu tenho uma longa jornada, uma caminhada pela frente, eu acho que o meu próximo curso vai ser o Novos Membros de novo. Tem problema, não? Tem problema em participar Nenhum de problema. Olha, para vocês terem uma ideia, eu escrevi o livro e dou aula nesse curso todo semestre. Todo semestre eu aprendo coisa nova, gente. É verdade. Não é? Cada curso, cada vez é uma coisa diferente, né, pastor? É isso aí. Eduardo, você tem algo também? Até lembrando, né, gente, que a nova classe começa no dia 18 de fevereiro, né? Então, todos pode ser, pastor, que
que quando esse episódio ele for ao ar, pode ser que já tenha começado. Pronto. Então fica aí esse convite. Então, Algo que a gente se já começou, corra lá enquanto é tempo para você pegar o curso já ainda no início. Isso. E esse joia. sábado é sábado e é amanhã, então. Não perde esse curso. É isso aí. Eduardo, você tem algo para perguntar? Não, aí? eu lembrei de uma vez que nós estávamos conversando, né? Tava eu, o reverendo Misael e o reverendo Rolim, que esteve aqui com a gente, que é missionário lá no Uruguai, e a gente estava falando nisso, né? Da questão das dificuldades do evangelismo. E a gente até comentou que em alguns lugares se cobra o resultado, né? Uhum. E que, indo nessa linha que o pastor disse, né? O resultado é impossível da gente cobrar. Da Mas gente sim, determinar, da né? gente determinar, ou da gente saber o que vai acontecer. Mas isso não dispensa de nós a dedicação, a busca incessante pelo, né, Pela obra do Espírito Santo pela agindo obra ali, né? Isso. É isso. E aí é interessante, viu, Eduardo, isso que você colocou, porque é um erro, na minha opinião, né? Eu falo isso com todo respeito a quem pensa diferente e tudo mais, mas eu creio que é um erro estabelecer metas numéricas, né? De crescimento de membros. Dizer assim, olha, no ano que vem nós teremos 300 novos membros, teremos 400 novos membros. É um erro, porque a gente não tem domínio sobre isso. É o Espírito Santo que realiza a obra. Por outro lado, é correto a gente estabelecer meta de trabalho, de dizer, nesse ano que vem, nós vamos evangelizar esse bairro, ou então nós vamos realizar tais e tais atividades para levar a palavra de Deus àquela cidade, né? Ou a minha família, sei lá, a gente estabelecer metas de trabalho. Porque é isso, a gente semeia e Deus dá o crescimento. Aquilo que Paulo diz quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 13, ele diz que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, a gente pode estabelecer metas para plantar e regar. E agora entendendo que sempre o crescimento vem conforme a soberania de Deus. Pastor, já caminhando então para a gente poder liberar o senhor, né? Mais uma vez a gente agradece e a gente gostaria que o senhor desse aí um recado, né? A gente espera esse corte, né? Que a gente sempre usa para deixar uma mensagem, né? Para quem está nos assistindo, para quem de repente vai ouvir esse episódio. Então, para ficar ali uma palavra do senhor para quem tiver contato com essa conversa nossa aqui. Uhum. Primeiro, para você que está se aproximando do cristianismo, né? Você que está aí, de certa maneira, começando a ler a Bíblia ou ouvir mensagens sobre a Bíblia, eu acho que fica aí esse chamado para que você entenda isso, que a sua salvação depende da soberania e da graça de Deus, né? Então, que você possa suplicar isso a Deus, né? Que Ele regenere o seu coração, te dê um novo coração, que Ele ilumine o seu entendimento, que Ele opere, complete na sua vida a obra de salvação. Então, isso é extremamente importante e, quem sabe, até você pode conversar com alguém próximo ou com um pastor aí próximo de você, ou alguém que é evangélico da sua família, que seja amadurecido na palavra de Deus, para você compreender detalhes sobre isso. Mas simplesmente a primeira palavra é essa, né? Que você possa invocar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e suplicar que Deus regenere o seu coração e opere salvação, complete a salvação na sua vida. Amém. E para você que já é cristão, né, você que já é membro de igreja, você possa entender isso, né, que a nossa vida com Deus nunca pode ser vista como uma rotina ou de maneira mecânica, mas sempre de forma muito dinâmica, entendendo que nós temos dentro do nosso coração a terceira pessoa da Trindade, né, habitando o nosso coração. Eu acho que isso deveria fazer grande diferença. Por exemplo, aquilo que os estudiosos de comportamento gostam de chamar de autoestima, né? Será que eu tenho valor? Será que eu tenho... Né? Às vezes a gente se sente tão abatido, mas que coisa, que privilégio é esse da gente saber o seguinte, que Deus está fazendo morada dentro de nós. Nós nunca estamos sozinhos, né? Deus decidiu fazer morada no nosso coração. Isso, ao meu ver, deveria nos encher de gratidão, né? E de alegria por ter Deus na nossa vida, né? Então, que Deus possa conduzir você, que você possa caminhar entendendo isso, que Deus vivo habita em nós e que nós agora podemos e devemos caminhar na dependência dele para o louvor dele. Muito obrigado, pastor. Então a gente já aí agradece de antemão, obrigado
por esse momento todo. A gente vai dar sequência aqui, finalizando também, né? Creio que ficou muito bom tudo aquilo que foi trazido aqui como assunto, mas a gente agradece muito, um grande abraço, pastor, e até a gente se encontrar. Um abraço, Amém. pastor. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Pessoal, assim, eu creio que dentro daquilo que seria a proposta da gente conversar, eu creio que, né, foi algo muito relevante e suficiente, né, para trazer ali luz a esse assunto, né, para trazer muita clareza aquilo que foi conversado, que foi falado com o pastor Misael, que o pastor Misael compartilhou com a gente. Eu acho assim, eu gostei demais desse episódio, assim, curto e direto e já esclarecendo algumas coisas. É uma série de estudos, né? Com vocês dois aqui e dando mais esse respaldo para o pastor Misael na palavra, no que é falado aqui no podcast, é perfeito. Então, a gente pode até, acho que finalizar e deixar um pouco para um próximo e a gente Sim. fazer uma série de estudos. Então, você que acompanha vai ter essa oportunidade de ter episódios curtos, agora fazendo uma série de estudo, né, Eu no só podcast. não garanto ser curto. Tá? É. Porque, de repente, Hoje a próximo a gente vai seguir a sequência. Isso foi uma proposta, né? Mas a gente teve a bênção da participação de vários convidados. Mas agora a gente pensou em trazer alguns assuntos mais informativos e seguindo justamente essa trilha, porque ali a gente tem na nossa igreja, é algo também que as pessoas, às vezes, até aquelas que são membros ali, não estão por dentro disso, mas a gente tem uma trilha, né, de estudo que a gente segue, ela tem esse início com os primeiros passos. Sim. Então, a gente está com esse propósito. A gente teve um episódio falando a respeito do credo, né, especificamente. E quando a gente vai pensando ali no próprio livro, a gente chega no capítulo 10 e o livro ele vai tratar a respeito da salvação. E depois a regeneração no capítulo 11. Então a gente espera seguir a sequência, falar sobre a oração e também sobre o sacramento, algo assim nesse sentido, para que as pessoas que têm nos acompanhado, elas sejam aí edificadas por esse conteúdo que está ali presente, está lá no site, né? Até gostaria de aproveitar aí deixar o convite para você ali visitar o site da nossa igreja, IPB Rio Preto. Ali você tem os cursos gratuitos ali para você poder se aprofundar, poder ali aprender mais da palavra de Deus. A gente também gostaria de convidar você para estar ali seguindo o nosso Instagram, Calvinamente. Tem muita coisa lá acontecendo também. A gente vai sempre compartilhando aquilo que a gente está fazendo. E os episódios que estão no Spotify, nas plataformas de áudio. No Spotify, ali no Spotify da IPB Rio Preto. E também foi criada uma playlist, né, com os episódios do Calvinamente. E a gente espera, assim, poder estar disponível esses conteúdos e podendo abençoar a vida daqueles que têm aí se achegado. Então, é um privilégio. Eu vejo que cada dia mais esse projeto, o podcast em si, eu vejo que tem sido uma bênção para a nossa igreja. E a gente espera muito, né, que isso seja também uma ferramenta, que você possa compartilhar para outras pessoas, que seja um meio, talvez, de você apresentar ali alguém que você conhece e, de repente, precisa aprender mais da palavra, ter esse contato. Então, essa é a nossa expectativa, o nosso desejo, e a gente ora por isso. Até assim, eu estou aqui mais ou menos levando a direção aqui do nosso episódio, da nossa conversa, mas a gente sempre tem e pede para um dos presentes fazer uma oração. A gente vai esperar o Felipe voltar, ele já está retornando aí, mas aí a gente já encerra e já ora, e eu gostaria de pedir para o Eduardo fazer a oração final, mas eu passo a palavra para ele, né? Vamos, antes da oração, só queria lembrar que esse livro, né, é um curso na nossa igreja e tem lá no site da igreja. Então, se você criou, despertou em você o interesse de conhecer, pode entrar lá no site, conforme o pastor Robson disse, procurar, né, nos primeiros passos do discípulo, e lá vai ter o curso todo. Você pode se inscrever e começar a fazer por lá, para tirar mais dúvidas também, né? Essa é a capa. O meu tá meio surradinho aqui, mas acho que chegando aqui mais perto, também ele é publicado pela editora
Cultura Cristã, né, que é editora da denominação, da presbiteriana, e ele é publicado por essa editora. Então, se você talvez aí quiser, que não tem acesso aqui, né, não faz parte da nossa igreja, você pode entrar lá no site da editora ou procurar na Amazon, sei lá, onde tem disponível venda, né, de conteúdo de livro, e procurar lá por esse precioso trabalho do reverendo Misael, algo realmente que tem edificado a nossa igreja e sido uma bênção ali para a gente usar como um material, né, para a gente... E interessante foi o que o Felipe estava falando, né, que ele quer fazer de novo, e é algo que a gente já vem conversando há algum tempo, né, Robson, que embora o título do livro é Os Primeiros Passos, a gente vê que é algo que a gente deve estar trazendo para as nossas vidas constantemente, né? Não é só um início, é algo contínuo, né? Porque são assuntos que, de fato, vai trazendo a memória, tudo aquilo que é o propósito de Deus para a vida do ser humano, né? E é grandioso demais. Vai trazendo consistência, né? Porque justamente isso, às vezes a gente tem ali, chegando à fé evangélica, aprendendo a respeito da palavra, e esses conceitos fundamentais, e a gente acaba caminhando e aprendendo sobre várias outras coisas que são, sim, importantes, né? A gente falar, talvez, escatologia, que é algo que sempre chama muito a nossa atenção, a história bíblica, aquilo que aconteceu na história, tudo isso é algo muito precioso da gente aprender, da gente caminhar. Até a gente tem um curso ali também falando a respeito do cânon, né, como é formado, da Bíblia. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai sendo nutrido, mas é muito importante, né, Eduardo, a gente voltar e não perder, na verdade, né, não perder de vista aquilo que é a base, que é o fundamental da nossa caminhada, né, que é a confiança em Deus e a obra dele, na maneira como Deus, de forma graciosa, opera na nossa vida, no nosso coração. Às vezes a gente está conversando aqui, o podcast tem essa característica de, às vezes, ser bem informal, né, até descontraído, e talvez esse episódio ficou um pouco mais sério, né? Mas a gente espera que da mesma forma, né? Você que acompanhou até aqui tenha se sentido aí à vontade. A gente sempre pede para você se inscrever, como eu disse lá no início do episódio, para você se inscrever no canal, mas a gente fica muito feliz quando você curte também o episódio, quando você envia uma mensagem, né? Pode enviar aí pelo próprio YouTube ou mesmo pelo Calvinamente, pelo Instagram. Então, isso tudo traz para a gente essa alegria de saber que as pessoas estão acompanhando, estão gostando. A gente sempre pede também para você usar, né, como eu disse, como um meio de você poder mandar para alguém, compartilhar, não com propósito, né, Eduardo? Às vezes a gente conversa isso, a gente fica muito feliz, né, quando tem um número grande de visualização, mas esse não é o propósito fundamental, né, do nosso podcast. E a gente gostaria muito que o nosso podcast tivesse várias visualizações, no sentido de que essas visualizações tenham servido, né, para chegar a pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de esperança, uma esperança verdadeira, uma palavra de conforto, mas um conforto, né, ali sobre a obra e a graça do nosso Senhor Jesus, e também uma mensagem evangelística, né, no sentido de estar ali chegando a verdade do Evangelho a pessoas que talvez não conheçam do nosso Senhor Jesus. Então, a gente fica e gostaria muito que houvesse isso, e tudo que a gente tem feito até aqui, a gente está sempre muito satisfeito, né? Porque Deus tem feito mais do que aquilo que a gente espera, e a gente é muito grato a Deus. E a gente agradece também ao Felipe, né? Que, de certa forma, possibilitou, né, a gente poder ter aqui o acesso ao estúdio, enfim, a gente fica muito sempre grato a Deus, porque a gente sabe que Deus, na sua graça, que trouxe ele ao nosso meio ali, teve falando ao coração dele no meio da nossa comunidade. Isso também abre um gancho para a gente convidar outras pessoas. Talvez você está ouvindo, distante, talvez não conhece ainda a nossa igreja. A gente fica muito feliz se você estiver ali participando presencialmente.
O Felipe chegou no nosso meio e tem sido uma benção ali no nosso meio, na nossa igreja. E a gente é grato muito a Deus. Não sei se ele tem uma palavra que ele gostaria de compartilhar. Você falou de mim, depois você foi, agora voltou de novo. Eu ia chorar, parei, agora eu vou de novo. Corre Você quer que risco. continue para a gente chorar? Não, não vou chorar. Eu que agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de estar no meio dos irmãos, de fazer parte disso aqui, sabe? Eu acho que foi uma situação muito, muito assim, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir que ser alcançado. Então, na minha situação atual, eu era alcançado. Eu pensava que entendia do Evangelho, que entendia, sabia o que era Cristo, enfim. Mas hoje eu vejo que é uma oportunidade que nos deu na minha família, assim, que eu não consigo explicar. Então, isso aqui, para nós, né, eu fazer parte desse projeto é muito grande para mim. Às vezes, para uma pessoa falar, é um podcast, só mais um podcast. Não, não é só mais um podcast. No meu coração, isso aqui, assim, faz parte da minha história e faz parte do meu crescimento como cristão. Então, muito obrigado a vocês. Viu? Eu que agradeço. Isso é o sentimento, né, Felipe? De gratidão a Deus por Deus ter tirado de nós a venda, ter nos proporcionado tal bênção, né? Que é a salvação, que é o encontro com o Evangelho verdadeiro. Então, é isso, é ser grato de fato. Eu pensando em gratidão, gostaria de agradecer sempre o Fábio, que também nos ajuda ali na parte técnica. Hoje o Gustavo também nos ajudando. A gente vê os irmãos, né, todos dispostos, né, o Douglas mesmo, né, se dispondo ali a estar ajudando com o Thor, que é responsável da parte ali de produção na questão da arte, do marketing. Então, assim, é bênção de Deus e a gente espera em Deus realmente que cada dia mais o nosso projeto aqui, o Calvinamente, seja uma bênção e um instrumento de Deus para a obra dele. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Ó Pai, graça nós te damos, ó Deus, por essa palavra, ó Pai, que abençoa o nosso coração, Senhor, porque podemos olhar para o Senhor, ó Deus, e agradecer o privilégio, ó Deus, do Senhor ter nos dado essa condição, ó Deus, de conhecer o Senhor, de ouvir a Tua palavra, ó Deus, e de crer, ó Pai, no Evangelho. Assim como aconteceu conosco, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tocar nos corações das pessoas que assistem e que eles possam entender, ó Deus, que a palavra da cruz, que a morte de Jesus, ó Deus, é a razão para tudo o que acontece conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai. Abençoe esse projeto, Senhor, as pessoas que estão neles, ó Deus, que o Senhor possa estar direcionando conforme a Tua vontade, ó Pai. Como o pastor Robson disse, a nossa intenção aqui, ó Deus, é ser comprometidos, ó Pai, com a Tua obra, com a Tua palavra, mas que o Senhor, ó Deus, faça a Tua obra e a Tua vontade em nós e por meio de nós, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos, abençoa a nossa igreja, os líderes. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Então esse foi o Calvinamente. A gente espera você no próximo episódio. Com toda certeza a gente vai trazer também um bate-papo muito importante, algo que vai trazer edificação para a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo. Valeu.